Alegria revê-los. Podemos continuar nossos estudos na área de família. E hoje, o assunto que nós vamos tratar, na verdade nós vamos começar, é sobre conhecer um pouquinho mais a respeito dos nossos filhos. Esse é um dos grandes desafios que nós temos como pais. Entender nossos filhos nos diversos momentos da sua história. Então nós vamos começar lá do iniciozinho e vamos até os filhos adultos. Então você que tem filho adulto, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, viu? Porque nós vamos andar aí verificando detalhes a respeito das características dessas faixas etárias, na expectativa de podermos melhor pastorear, abençoar, ajudar os nossos filhos e até mesmo nos ajudar, como família que somos. Pois bem, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, mais uma vez em Timóteo, em 2 Timóteo. Nós, por 2 vezes, estivemos tratando na escola dominical da relação que Paulo tinha com Timóteo, a forma amorosa, mas ao mesmo tempo pastoral e realista que Paulo trata Timóteo e conduz Timóteo como aquele que ele chama de, no verso de número 2 do capítulo 1 de 2 Timóteo, de amado filho Timóteo. Viram aí? Ele diz, primeiro verso: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, como pai espiritual de Timóteo, ele tem um zelo muito grande, uma preocupação muito grande por esse rapaz que agora já assume o pastorado de uma igreja, mas que chega para ele quando adolescente ainda, para ser educado, preparado para o ministério. E assim Paulo vai tratá-lo. Paulo trata, até mesmo pensando na sua vida física, na sua saúde, questiona o zelo que ele está tendo e como ele deveria ter. O apóstolo Paulo fala a respeito de como ele deve conviver com as pessoas. Ele fala a respeito da importância dele cuidar da sua própria vida e da doutrina que ele tem aprendido. E o apóstolo Paulo até mesmo ensina a respeito dos desafios, como Paulo chama ele para sofrer pelo evangelho com ele. Interessante essa visão. Olha, se somos do evangelho, se cremos no Cristo do evangelho, isso tem custo. E ainda mais para ele que tinha um ministério num período tão desafiador. É exatamente assim que nós olhamos para os nossos filhos. Nós olhamos tendo uma necessidade de olhar para eles, vendo as suas realidades. Elas são bem pessoais, elas são intransferíveis, elas são importantíssimas, e estas características que eles têm também vão ser tratadas, as suas realidades, à luz das Sagradas Escrituras. Então como é que a gente pode ver isso? E como é que a gente pode entender a respeito desse assunto? Eu vou usar, por permissão, o material de uma irmã amiga chamada Nelly Maria Freitas. Uma irmã que dedicou sua vida ao ministério. Ela é teóloga, ela é formada, tem o seu mestrado em educação cristã nos Estados Unidos, e ela é pedagoga também. Trabalhou nessa área durante muito tempo. E ela produziu um material muito, muito bom de educação cristã para escolas, que hoje é usado por muitas e muitas escolas cristãs no Brasil inteiro.
Então ela tem um amor muito grande por tudo isso, é uma visão ministerial bem ampla. E ela fez esse material aqui para ajudar os pais a compreenderem as características dos seus filhos nas diversas faixas etárias. Então, como eu estava caminhando nessa direção, eu conversei com ela e ela me permitiu já há algum tempo para poder usar esse material. Então, vamos lá, lentamente, tratar a respeito desse assunto. Lembrando que nós estamos numa escola dominical e qualquer momento vocês podem se manifestar. Pelo contrário, não se detenham, não sintam-se acanhados, e as questões pessoais elas podem ser trazidas, ou suposições de dificuldades e desafios também. Será um prazer conversar com vocês sobre isso. Nós vamos partir dos 2 anos de idade. 2 e 3 anos de idade. É uma criança que já anda, é uma criança que já se comunica, né? Ela consegue falar, mas ela tem algumas características, e eu vou primeiro tratar das características mentais, ou do que passa na cabecinha dessa criança e a capacidade que ela tem nessa área. Primeira coisa, e isso aqui às vezes irrita bastante os pais. Nessa fase, a criança, ela assimila a informação, mas ela guarda as informações por um período de tempo muito curto. Então, ela esquece com facilidade. Na mesma hora que ela é comunicada de alguma coisa, ela aprende alguma coisa, ela esqueceu, né? E a gente precisa considerar isso, porque senão a gente pode exercer um ato de autoridade, até mesmo disciplina, exagerado. Então, a gente precisa considerar essa questão. A criança nessa fase, ela é literal e concreta. Deixa eu explicar o que significa literal e concreta. Está tendo um probleminha aí, né? Mas não tem problema, eu vou estar falando. A criança, ela entende as coisas ao pé da letra. Ao pé da letra. Ela não consegue pegar a informação e desenvolver a informação. E ela vai entender as coisas de maneira concreta, que ela pode tanto visualizar quanto tocar, não é? Ela entende, você vai ensinar para ela o quadrado, o redondo, o triângulo, a cor, e ela vai assimilando. Por quê? Porque ela vai pegar, ela vai visualizar, ela entende tudo de maneira concreta, não é? E ela é muito literal. Então, você falou uma coisa para ela, é aquilo. Cuidado para não estar levando informações que essa criança não vai ter condição de assimilar, e pode gerar simplesmente uma dúvida que gera insegurança e pode gerar medo. Tá? Não seja complexo com essa criança, porque isso não ajuda. Ela fica insegura. Tá bom? Não tente ser rebuscado demais. Esse ainda não é o horário. Não é o tempo de ensinar, por exemplo, a falar as coisas tudo certinho. Ele não vai dar conta. Essa criança, ela vai ter problema com isso. Não é problema, essa é a realidade dele nesse momento da vida. Essa é a época gostosa da exploração. Mas é a época perigosa da exploração, né? Ela gosta muito de brincar, e ela aprende brincando. Tanto é que os nossos filhos pequenos estão na sala agora da escola dominical. Eles vão aprender, e muito do que eles vão aprender de forma lúdica. Tem a ver com brincadeira, tem a ver com visualização, tem a ver com manipulação de figuras, tem a ver com histórias, tem a ver com algo que é brincadeira,
mas é sério, ele aprende verdadeiramente. Então não vem com essa história de que a criança não está aprendendo nessa época não, e que a gente tem que fazer isso só mais na frente. Não é assim. Essa é a fase do arquivamento. O HD está completamente pronto para ser usado. O HD, certo? Aquele que segura informações. Então, aqui a criança aprende. Aprende e muito, não é, Cássia? Você ensina, ela tem uma netinha nessa fase e ela sabe do que eu estou falando. Eu me lembro de uns dias desses, a Thaís, dando aula para eles à noite, fez uma pulseirinha para ensinar através das cores. Não é? Ela deu aula para as pessoas. Todo mundo que ela chegava e não queria tirar a pulseirinha, ela queria ensinar por que daquelas cores e o que significava aquilo na relação com Cristo. Observe bem como ela assimilou, com uma informação só, aquilo chegou ao coração, ela gostou daquilo e ela ainda teve a disposição de compartilhar. Então, ela é literal, ela aprende brincando e ela aprende explorando. E essa questão do explorar é muito importante, mas é muito perigoso, porque a criança nessa fase, ela brinca com coisa que não pode brincar, porque tudo para ela é brincadeira. Eu não me lembro quantas Bíblias e sermões meus foram rabiscados. Na época em que meus filhos eram pequenos, era tudo feito no papel, e isso já tem um bom tempo, mas foram perdidos porque eles rabiscavam, eles riscavam, e ali às vezes rasgavam e tudo ia embora. E Bíblia também, interessante que a gente até tem coisas dessa natureza lá em casa guardado, como história, né? Foi parte de um período da vida. Eles, ao explorar, eles ainda têm as suas limitações de importância, de perigo e coisas assim. Mas isso é característico dessa fase. Então, cuidado para não exagerar quando você vê-los agindo dessa forma descontrolada. Vocabulário limitado. Como eu lhes disse, não é hora de ensinar palavras rebuscadas, nem exigir conjugação de verbo. Isso não funciona. Viu? O vocabulário é limitado, mas limitado mesmo. Vai falar frases estanques, ok? Raríssimas exceções. Você vai ter uma criança um pouquinho mais articulada. Raríssimas exceções. Algumas dessas exceções, se você quiser conhecer, basta você ir no TikTok. E eu sei que boa parte das pessoas mexem no TikTok. E vocês vão ver algumas crianças famosas. E elas se tornam famosas por quê nessa fase da vida? Porque elas são articuladas. Porque elas conseguem fazer aquilo que as outras crianças normalmente não fazem. Certo? Elas são mais assimilativas e elas conseguem usar bem e bastante o vocabulário. E tem hora que acha que está falando certo e está falando a maior besteira. Não é? Então, isso é muito comum. Olha que coisa boa. Ok. Assimilação. Capacidade de atenção de uma criança de 2 e 3 anos. É esse período aí que vocês estão vendo. De 2 a 4 minutos. Então, se você for ensinar alguma coisa, você vai preparar a brincadeira, você vai preparar o tempo lúdico todo, a tarefinha, você vai preparar tudo isso. Contudo, o ensinamento mesmo, aquele momento onde o princípio vai ser ensinado, ele tem que ser curto. Porque ela não vai conseguir prestar atenção, se prender mais do que 4 minutos. Interessante isso, né? O resto é resto. Então você precisa fazer com que a criança entenda que aquele é o momento de assimilação. Nossa salinha lá em cima tem exatamente esse tipo de preocupação. Nós sabemos qual é o tempo que uma criança consegue ficar
e se prender nessa faixa etária. O que você faz? Você faz aquilo que a gente fala de reforço. Reforço da informação. Crianças pequenas nessa faixa etária, elas adoram a repetição. Elas gostam de ver. Então, é mais ou menos o seguinte, você liga a televisão e põe um programa específico. Você gravou, você tem ele lá num disco. Terminou, o que ele fala? De novo. Exatamente. E aí terminou, se brincar, ele fala de novo. Eu me lembro, os meus filhos pequenininhos, tinha o programa, que eu acho que ainda deve ter por aí, chamado Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. E não tinha CD, DVD para gravar, não. A gente gravava naquelas fitas, né? E eu punha na velocidade baixa, que cabia 6 horas de Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Era interessante, ensinava a lavar o pé, fazer isso, coisas bem simples, né? Era alguma coisa monitorada, e eu sabia que eu podia passar. Então, o que eu fazia, o que eu fiz, eu gravei. E aí eles sentavam ali na frente, e no meio da brincadeira tinha o foco, que era o ensinamento. E depois, aquilo tinha repetições. Certo? As brincadeiras mostravam como aquilo se aplicava no dia a dia. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos, 4 minutos no máximo, eles vão nessa faixa etária assimilar. Depois disso é fixação. Cuidado para não se tornar uma coisa simplesmente monótona. Porque senão ele não vai prestar atenção e ainda vai perder aqueles 4 minutos que você ensinou para ele. Ele vai desprezar. Então, use sabedoria nisso. Está vendo como o nosso papel é importante? Outra questão, a criança aqui, ela aprende através dos sentidos. Esses são os sentidos. Ou seja, ela usa os seus sentidos para aprender. Você ensina o gosto, você ensina a falar sobre o gosto, a discernir, você ensina as cores, você ensina objetos, você ensina perigo nos objetos, ou seja, você usa os sentidos. E os sentidos deles é aguçado. Eles têm a capacidade de perceber isso. É interessante, parece que os avós têm mais capacidade de perceber isso nos netos do que os pais. E eu explico por quê. Os avós normalmente têm menos tempo com os netos do que os pais. Os pais ficam bem aflitos com o dia a dia, com tanto tempo com a criança, e acaba que os avós, eles são mais experientes, já passaram por tudo, e eles assimilam isso e ajudam muito os netos nessa fase. Nunca ensine mais de um princípio de cada vez. Vou dar um exemplo. Você vai ensinar sobre a criação. E Deus criou a luz. Aquele dia você vai ensinar a criação da luz. Então você vai ensinar o que é luz. Você vai falar, vai mostrar o que é luz, que ela ilumina, ela clareia. Você vai dar todas as ferramentas para a criança entender o que significa aquilo. Pronto. Mas só isso. É uma coisa de cada vez. Não adianta você ensinar muito, porque ela não vai assimilar. Ela vai se perder. Ela vai deixar de lado. Então, nesse período, quando você for ensinar a criança, e essa é uma característica mental muito interessante, é uma coisa de cada vez. Eu fico pensando quem ensina crianças no ensino secular, como isso deve ser difícil. Na escolinha, que tem lá a criança de 2, 3 anos de idade, ensinar línguas, você que ensinou línguas a vida inteira, não sei se você teve crianças tão novinhas assim, mas era uma coisa muito, muito lenta, muito pontual, extremamente devagar, porque se você corresse um pouco mais, se perdia, não dava certo. Pode, deve.
Ah, infantilismo na linguagem. Uhum. Corretamente. Uhum. A gente não vai exigir das crianças uma correção verbal, mas as poucas palavras que forem ensinadas, precisa a voz de professor é alta. Não, mas é porque, por causa do pessoal que está assistindo na internet. Então, as poucas palavras que forem ensinadas, elas precisam ser ensinadas corretamente, elas têm que ser corrigidas. Porque senão, o que acontece? A gente tem recebido muito nas escolas hoje, crianças que estão com 3 anos de idade e não têm a fala de 3 anos de idade, elas têm falas de bebê. Porque os pais acham bonitinho ficar no inho, no pequenininho, na coisinha, e isso não pode acontecer. Porque a gente ainda tem uma outra questão complicada na escola hoje, que por incrível que pareça, crianças de 3, 4, 5 anos, elas praticam bullying. E a criança que não tem a fala formada, na idade correta dela, ela vai sofrer bullying dos coleguinhas de 2, 3 anos, 4 anos. Então, precisa ser corrigido, né? Cada palavra que for ensinada, ela tem que ser ensinada correta e a palavra correta, que é outro problema. As famílias acham que pode ficar dando nome para as coisas que não são os nomes reais. E não pode fazer isso. A coisa tem nome certo, dê o nome certo para ela, para a criança falar aquilo corretamente quando ela estiver com convivência com as outras crianças. Hoje a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O professor sofre de ver as crianças enfrentando com idade tão pequena essas coisas, né? A gente tem bullying com 3 anos de idade. Ok. Então, observem bem, a nossa irmã trabalha na área de ensino, trabalha com crianças e na área que envolve a fala, a língua, né? Não só o português, como outra língua também. Então, isso realmente é verdade. Nós estamos formando a criança. Isso não pode ser ou não deve ser perdido. Quais são as necessidades de uma criança, necessidades mentais de uma criança? O próximo slide. A criança, ela aprende por repetição, como já disse para vocês. Então, de repente, na escola dominical, você vai ver que foi feita uma sequência, todos os dias da criação. Em algumas situações, você vai ver que isso pode ser repetido. A criança não acha ruim, o adulto vai dizer, de novo? Pirou? Perdeu a noção? A criança não, ela vai gostar. E quando ela já assimilou, ela vai participar de uma forma extremamente efetiva. Então, é um outro momento. É uma outra forma de apresentação. Tá? Então, isso é algo muito comum. Repetir. Ela não entende o abstrato. Por exemplo, você falar de espírito. Deus é espírito. Não vai entender de jeito nenhum. As coisas dela são concretas, visíveis. Ela precisa que os sentidos dela visualizem. Tem muita gente adulta que age igual uma criança de 3 anos. Só entende o concreto e não admite o abstrato. Liberdade e estímulo ambiental. A criança precisa disso. Então, é algo que a criança precisa ter dentro de casa e fora de casa. Ela precisa ter espaço. E cada vez menos a criança tem espaço. Não é verdade? Cada vez menos a criança tem espaço. Então, ela não tem a liberdade de movimento, de brincadeira, de assimilação e tudo mais. Por isso, ela precisa, eventualmente, de ter uma ampliação do local onde ela vai conviver. Você precisa pegar a criança, descer, ir para parquinho, andar de bicicleta, jogar bola, ver o cachorrinho, se não tem cachorrinho em casa, ver um gato, ver uma galinha, ver um boi,
Entendeu o que eu estou dizendo? Vê água, um lago, vê peixe. Ou seja, por quê? Porque ela entende de forma concreta e ela precisa ter essa dimensão ambiental também. Ela precisa perceber o mundo onde ela vive. E isso para a criança é muito importante. Extremamente importante. Então, papai e mamãe têm que dar tempo para os filhos. E planejar onde você vai gastar esse tempo com o seu filho. Já que nessa fase, hoje a gente tem uma concentração de estímulo tecnológico sobre as crianças, que tira delas a oportunidade de conhecimento ambiental, liberdade ambiental e convivência. Isso tem a ver com relacionamento com a natureza e com as pessoas, interpessoal. Então, desde essa fase, todos esses estímulos precisam existir. A criança precisa ter amiguinhos, ela precisa se relacionar e ela precisa ter ambiente. Então, nessa fase, isso é muito importante. Eu entendo, eu bato muito nessa tecla, domingo é dia do Senhor, né? Mas uma das coisas mais importantes do dia de domingo, o culto é um momento que as pessoas mais valorizam. E ele é muito importante mesmo. O culto noturno, a igreja está mais cheia, nós temos muito mais crianças na igreja, nós temos também momento que as crianças têm lá em cima de estudo bíblico. Então, tanto pela manhã quanto à noite, as crianças têm todo um investimento nelas. Mas a escola dominical, ele é mais objetivo, ele é mais preciso. Ele é muito importante. Por quê? Porque ela vai relacionar-se e ela vai entender o que significa convivência cristã. Ela vai ter crianças onde ela vai fazer amizades e isso tudo é muito importante. Mas o principal é o entendimento da graça de Deus. Ok? A criança, ela precisa, e é uma característica dela, a liberdade de movimentos. Essa é a fase de correr. O que você quer fazer? Correr. Então corre. O Hugo chegava, ele era um corredor. Suadinho, molhadinho. Aí, nossa, Hugo, você já correu muito, o que você quer fazer agora? Só mais um pouquinho, pai, deixa eu correr. E ele corria. Ele gostava daquilo, ele tem energia. Essa fase, eles têm muita energia, eles precisam gastar energia. Cuidado com o eletrônico, com o digital. As crianças estão perdendo muito por causa disso. As crianças, vocês vão ver aqui também em fases posteriores, elas estão ficando em escolas também que não tem local onde elas podem fazer esse tipo de coisa. As escolas estão cada vez menores. Ambientes pequenos para momento de recreio e coisas assim. Tanto é que eles, essa turma agora é do recreio e depois a outra, porque o ambiente é muito pequenininho. E a criança, ela não gasta energia. Aí você pega a criança 6, 5 e meia da tarde e vai para casa. Aí você chega em casa, a esposa já está lá cuidando das crianças, aí você chega em casa cansado, depois daquele trânsito maluco, e aí a criança, você viu, você quer você, papai. E aí ela quer extravasar, porque a energia do dia não acabou. E ela sobe no sofá, ela pula do sofá, ela brinca de Tarzan na cortina, ela joga o gato para cima, ela sai correndo com o cachorro para fazer o cachorro correr. E você fala, meu filho tem hiperatividade. Que hiperatividade o quê? Seu filho é normal. Tem muito filho por aí sendo taxado de maneira inadequada. E você, depois de colocar o carimbo em cima dele, acabou. É rótulo. E muitas vezes esse rótulo vai vir com um bocado de comportamento contra ele, se não vier com medicação. Então,
Cuidado para você não fazer o seu filho sofrer por ele ser normal. Isso é ser normal. Seu filho está simplesmente dando prova de que ele precisa de um pouquinho mais. Ele precisa de um pouquinho mais. Por quê? Porque essa fase precisa disso, de liberdade de movimento. Ele precisa de muitas atividades variadas. Esses dias fomos no aniversário de criança, eu e Kátia. Tem fases da vida que a gente vai mais, né? A gente tem uns meninos pequenos, tudo, a gente vai muito aniversário de criança. Esses dias nós fomos. E estávamos lá, eu, pastor Jairo, a Sheila e a Kátia. Gente, nós brincamos pra caramba. Sério. O interessante é que para ir no tal de carrinho bate-bate, tem que ser acima de uma certa idade ou com um adulto, né, Vivi? Aí qual a desculpa para a gente ir no negócio? Aqueles meninos que não tinham quem fosse com eles. Nós éramos os... Ó, estamos aqui. Precisa de alguém? Estamos aqui. Gente, a Vivi não saiu do carrinho. Eu brinquei com isso, eu brinquei com Benjamin, outra brincadeira, com outro brinquedo. Ou seja, a gente viu aquilo e como eles gostam. E eles estão aqui brincando nesse negócio, já olhando para onde eles vão depois. Porque eles gostam da variação, eles gostam de muita coisa. Por isso que eles têm muitos brinquedinhos. Pequenininhos, pequenos, não precisam ser coisas caras, mas precisam ser coisas que chamam a atenção deles e que eles aprendam com aquilo. Eles vão fazer uma coisa de cada vez. A mente deles ainda não é complexa. Então, é uma coisa de cada vez. Beber água. Quando ele vai fazer beber água e fazer outra coisa, ele não vai dar conta. Uma coisa vai cair, uma coisa vai ficar comprometida. Então, é isso aí. O que eles podem aprender a respeito da Bíblia? Ele precisa entender, e ele tem capacidade de entender, que a Bíblia é um livro que contém histórias sobre Deus e sobre Jesus. E você vai contar histórias a respeito bíblicas de Deus. Deus intervindo, Deus falando, Deus conduzindo, Deus abençoando, Deus curando, Deus transformando, Deus providenciando, Deus amando. Certo? Jesus morrendo na cruz, pecado, limpeza do pecado. Ou seja, são conceitos que eles conseguem compreender e compreendem bem. Então essa fase aqui é de grande crescimento e de fundamentação para o desenvolvimento do conhecimento de Deus e da sua graça. Então a criança, quando ela começa nessa fase a ser educada biblicamente, formado nela o conceito bíblico correto, falando disso aqui, não é de ideologia não, falando de Bíblia, ela vai ter no futuro um conhecimento bíblico muito mais forte. Porque aquilo foi fundamentado na hora certa. Não desespere se você não começou isso antes. Mas infelizmente eu tenho que te dizer que você perdeu tempo. Ok? Tudo bem? Até aí? Socialmente. Nessa época, o negócio é sozinho, a princípio. Né? Pega meu brinquedo, não. Se você pegar meu brinquedo, já aconteceu isso, Alberto? Não, né? Poucas vezes, né? Toda hora. Eu lembro que um dia vocês postaram ela pegou o controle da televisão, não é isso? Que tinha um videogame lá pela primeira vez. Aí vocês puseram pela primeira vez, e aí vocês querendo pegar o controle dela, É como se, a partir daquele momento, aquele controle é meu. Ninguém tira. Esse carrinho é meu. Isso é natural, gente. Nossa, meu filho é egoísta demais. Meu filho... Não, isso é característica dele. Característica social. Mostra muito aquilo que o ser humano é. Mas é uma característica.
E há uma tendência da criança a brincar sozinha. Ah, já existe amizades? Já, mas é uma coisa mais limitada, porque o apego maior ainda é sobre o papai e sobre a mamãe. É o colo, é a presença, vem comigo, brinca comigo, esteja comigo, desenha comigo, senta no sofá comigo, vê o desenho animado comigo, mas para os pais, ou aquelas pessoas que cuidam deles. Essa fase, ela precisa de afago, porque a criança nessa fase, ela é afetiva, e ela precisa disso para ter confiança. Não é incomum, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, quando você leva para a escola, nessa fase, chega na porta da escola, ela trava. Ela não quer entrar. Por quê? Porque a confiança está naquilo que é mais afetivo, naquilo que é mais próximo, naquilo que traz segurança. E nessa fase são os pais, ou devem ser os pais. Não é? Ou deveriam ser os pais. Então, isso é muito importante. Na igreja isso acontece também? Acontece. Enquanto ela não entende que papai e mamãe estão estudando, na mesma hora que ela está lá em cima, você está aqui na aula, ela vai ficar indo e voltando. Às vezes é necessário o pai ficar lá um pouquinho, às vezes a aula inteira, depois na semana que vem ela fica mais, mas vai passar um tempo, a confiança vem. Existe afetividade, existe carinho, existe convivência. E isso a gente precisa, como educador cristão, ter sensibilidade. Então, essa fase é a fase da dependência. Mas a criança quer fazer tudo sozinho. Quer comer sozinho, quer beber sozinho, quer cortar sozinho, e aí não pode. Mas eu quero. Não pode, mas eu quero. Ou seja, ele quer a independência, deseja a independência, mas ainda não dá. Então, boa parte das coisas, essa criança precisa ser monitorada. E aqui vem um problemaço. Super pai, super mãe, super proteção. Isso não causa segurança, isso causa insegurança. Acorda para isso. Vovozinho também. Aquela criança nessa fase que não larga da mão e que você tem que estar o tempo inteiro ali, não é por causa dela não, é por causa de você. Você que gerou aquele vício. Por quê? Porque a criança nessa fase, ela depende, mas ela está começando a aprender a andar sozinha, a caminhar, a cair de vez em quando e levantar. E nem sempre com a sua ajuda. Ela precisa começar a viver a realidade dela. O que acontece? Alguns pais são extremamente super protetores. E a criança, ela fica muito insegura. Ela não sai de perto. Ela não dá 3 passos para lá, nem 3 passos para cá. Isso acontece muito. Muito, 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 muito. E na hora que está no meio de outras pessoas, quer colo, só colo. Por quê? Porque não vai dar conta de conviver. Aquilo assusta. Ok? Então, observa bem. A criança nessa fase, para ela ser dependente e ser controlada na independência que ela tem, ela precisa ser ajudada por pais que percebam até onde é bom que ela vá. Tá ok? Interessante isso. Nós vamos perceber algo semelhante nos adolescentes. Eles são dependentes, mas noutra faixa, mas querem ser completamente independentes. Só que eles querem ser independentes em algumas áreas, porque no resto, eles não abrem mão de serem dependentes. Por exemplo, a família ainda é o caixa forte. Certo?
A casa é onde eu durmo e tenho roupa lavada, onde eu tenho comida prontinha e gostosa. Mas nas outras coisas eu sou independente. E ele não consegue perceber. Então observa que não é só nessa fasezinha aqui que existem situações que nós vamos ter que administrar. Mas a gente chega lá. E vocês que têm filhos pequenos vão chegar lá também, se Deus quiser. Então essa é uma fase que a criança pode ser extremamente medrosa e pode ser extremamente insegura. E aí vai depender dos pais, e eu já orientei vocês agora. Então, cuidado para não aguçar isso aqui. Tá? Alguns problemas emocionais começam nessa fase de crianças, tá? Que vão se refletir lá na frente, lá na frente. Tudo bem até aí? Necessidades sociais da criancinha de 2, 3 anos. Ela precisa, se ela gosta de brincar sozinha, ela precisa ter o espaço para brincar. Tá? Onde é esse espaço? Você precisa limitar, mas ao mesmo tempo dar liberdade para aquele lugar ser dessa criança. Se ele quer formar, se ele quer construir, se ele quer destruir, se ele quer ajeitar tudo num canto, no outro, cada um tem suas características, mas ele precisa ter o seu lugarzinho. Isso já define que ele tem direitos. Ele precisa de muito carinho, ele precisa de muito amor e de muito suporte. Hoje, talvez isso não seja tão comum, mas houve um tempo onde os pais eram muito duros com as crianças. Talvez alguns mais velhos aqui possam dizer isso. Né? E falem, por exemplo, olha, meu pai não pegava no colo. Eu não lembro de ter sentado no colo do meu pai. Ou de ter sido mimado porque eu chorei e fui colocado no colo e alguém me acalentou. Ou, entende? Isso acontece muito, isso é ruim. Eu já tratei gente velha com esse tipo de angústia. E eu já até contei essa história para vocês, da mãezinha dela bem obesa, sentada no sofá, e ela andando na frente da filha, dizendo, andando na frente da mãe, dizendo, mãe, a senhora nunca me pegou no colo, a senhora nunca me falou que me amava, a senhora nunca, e começou nunca, e eu do lado de lá, eu estava com uma missionária fazendo a visita, e a gente viu que aquele negócio não ia dar certo, era uma sala pequenininha, bem humilde, a senhorinha de cá, a gente sentada de lá, e a filha ansiosa, passando para lá e para cá, e falando da mãe, que não nada. Até que a velha pegou no braço dela, deu uma levantadinha assim, tchum, e puxou e botou a filha no colo, e segurou e ficou tentando sair a filha. E eu pedi para ela parar, porque senão ia machucar a mãe. E aquela mãe falou, filha, eu nunca falei que eu te amo, mas eu te amo, filha. Esse colo aqui toda a vida foi só seu. Aí a velha falou algo que bateu. Ela diz, nunca ninguém também falou que me amava, nem seu pai. Nunca ninguém pegou no colo. Eu me lembro de desde pequena, na roça. Isso é que eu lembro. E tendo que acordar, e ficar o dia inteiro, e vir para casa. Então, não aprendi isso. Eu fico pensando, nós estamos vivendo num tempo onde as coisas são melhores. Os pais têm tido mais percepção disso. Mas isso não é regra. Porque tem alguns pais que ainda não estão fazendo assim. Deixa eu dizer para vocês, queridos. Eu creio que o maior problema hoje seja o vício do trabalho dos pais. Vou repetir. Um dos maiores problemas para crianças nessa idade, que precisam de muito acompanhamento,
é o trabalho excessivo dos pais. Quando eles fazem opção excessiva do trabalho, em detrimento do convívio, da educação e do carinho com seus filhos. Eu consigo compreender plenamente que essa fase inicial da vida é a fase de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer a base da família, que precisa disso. Eu entendo plenamente. Mas há a fase também de cuidar dos filhos. E esse lado é mais importante do que o outro. E o que acontece? Eu dou o mínimo para o que é mais importante e eu dou o máximo para aquilo que é menos importante. Não existe equilíbrio. Filhos precisam de pais. Os pais estão delegando para outros a vivência, o amor, o caminho, o carinho e a educação também. Todas essas áreas, elas são prioritárias dos pais. São eles que ensinam o caminho em que o filho seu deve andar. Para que quando for velho, eles não se esqueçam. São os pais que fazem isso. E para isso eles têm que conviver com os seus filhos. Eles têm que fazer seus filhos verem os seus pais caminhando segundo os princípios, para eles terem um conhecimento do princípio de forma concreta, no sentido verbal, e de forma concreta no sentido prático. Nós estamos tendo um tempo onde os pais não convivem com seus filhos. Seus filhos ficam muito mais tempo com os outros do que com eles. É uma fase que a gente precisa repensar. Mas nós temos necessidade. Cuidado, porque às vezes você está colocando necessidades que não são verdadeiras. E você está perdendo o tempo com essa criança. E esse tempo é rapidão. Ai, que saudade que dá. Ai, que saudade que dá. Passou. A vizinha da minha casa tem um nenenzinho lá novinho. E ontem ela estava lá com aquele nenenzinho. E ela cheirava aquele nenenzinho. E eu olhando. E ela abraçava, tomando sol, com ele no colo. E ela assim, toda grudadinha, né? Aí eu saí. Oi, como é que está o neném? Tá bom, graças a Deus. Eu falei, nossa, ele é tão quietinho, né? Ela falou, isso, ele chora tão pouquinho, ele é tão gostoso. Não sei o que. Eu falei, aproveita, filha. Aproveita. Aproveita. A segurança que o seu filho precisa não é só financeira ou de coisas. Ele precisa da segurança que é proporcionada pela convivência, onde você tem a oportunidade de expressar carinho e amor. O que eles podem aprender na questão social? Nessa fase eles já começam a aprender que a igreja é um lugar gostoso, socialmente. Por quê? Porque ele tem pessoas com ele aprendendo, brincando, se divertindo, que vão nas mesmas festinhas que eles, que tem pais que eles conhecem, tem um ambiente seguro que traz para eles confiança. Então, o que uma criança na cidade pode aprender a respeito da igreja? Ele pode aprender que é um lugar gostoso e seguro. Ok? Características emocionais. Nessa época a criança é egoísta. É ser humano, hein? O primeiro ano de idade é a mesma coisa, viu? A criança mostra um egoísmo tremendo. A hora que ela quer comer, meu filho, não quer saber de nada. O que ela faz? Ela berra. Eu já disse para vocês que quando uma criança pequenininha chora,
Ela está falando, estou com fome, estou com fome. Ou ela está falando, me dá leite, me dá leite, me dá leite. É mais ou menos isso, se você pudesse traduzir. Ela já nasce querendo tudo no horário dela. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos dados a essa ideia de eu ser centro do mundo. Nessa fase a criança vai buscar atenção, e ela vai exigir atenção. Você está conversando com alguém, ela entra na frente assim. Fala, só um pouquinho, filhinho. É um egoísmo mesmo que aponta para um desejo de atenção. Desejo de agradar. De fazer um desenhozinho e mostrar. Você não entende nada do desenho, pergunta, o que é? A criança fala do jeito que é, aí você olha e força para entender, fala, que lindo! O lindo ali tem toda uma... É lindo porque foi ela que fez, porque foi um esforço dela, e é lindo mesmo. Mas não é aquele lindo estético, como alguns gostariam de julgar. No dia do meu aniversário, uma criança um pouco maior, no final ali, a mãe me deu um presente e tal, e ele chegou e ele trouxe um presente para mim. Um papel, enroladinho, um canudinho, com um negocinho prendendo o canudinho, né? Aí eu abri o papel. Adivinha o que era? Um desenho. Ele me fez pregando. Mas é interessante a característica que ele me fez. A que mais destacou: careca. Ele fez cabelo de cá e de cá, assim, né? No desenho dele. Ele pôs um pouquinho de barbicha aqui. Aí do lado ele pôs uma cruz. Uma cruz. E em cima ele pôs alguma coisa que eu não tinha entendido. Aí eu perguntei para ele, o que é isso aqui? Ele disse, aí é a mão de Jesus te abençoando. Aí não dá, né? Aí arrebenta o velho. Você faz 60 anos e a criança te faz isso, você cai de 4. Não é o estético, é o que aquilo significa. Está guardado. E vai ficar guardado. Tinha uma menininha lá na primeira igreja, onde pastoreei durante 25 anos no passado aí. Ela tinha o hábito de me desenhar e depois do culto me entregar. E isso começou com os desenhozinhos bem fracozinhos. E isso foi crescendo, ela foi ficando mais velha e os desenhos dela foram aperfeiçoando. Hoje ela é uma moça. É uma moça, linda moça, né? Eu tenho os desenhozinhos dela lá, das fases. E ela continuava, né, me desenhando. E aí ela colocava às vezes o versículo que eu tinha lido, ou o texto só, punha referência, ou alguma coisa que eu tinha falado. Então as coisas foram desenvolvendo. Essa fase aqui é uma fase onde a criança ela gosta de se expressar e gosta de ser percebida por aquilo que faz. Então ela faz brincadeiras, gracinhas. Ela faz gracinha. Ela quer mostrar que dá conta de dar uma pirueta. Ela quer mostrar que ela dá conta de fazer coisas, comer. E alguém falar, mas que lindo, está comendo sozinha. Aquela bagunça. E aí vai. Crianças nessa fase não devem ficar em ambiente com muitas crianças. Porque ela precisa de atenção. Então ela precisa de um ambiente com um número menor de crianças e com um número maior de professores. Por quê? Porque ela precisa de atenção. E ela precisa ser monitorada. Porque ela corre riscos. Porque ela quer liberdade. Mas ao mesmo tempo ela não tem. Ela quer independência. Mas ao mesmo tempo ela não tem. Tá certo? O que essa criança pode aprender? Ela vai aprender que ela pode falar de Jesus. Acabei de dar um exemplo agora mesmo da netinha da Cássia, né? Ela falando de Jesus para as pessoas com a pulseirinha que ela aprendeu. Ou
poder falar e entender que Jesus é o amigo dela. Isso assimila, isso fica no coração. Vocês estão vendo a base sendo construída? Características espirituais. Essas crianças, elas têm um sentimento de admiração e respeito. Elas admiram seus pais. Super-homem, super-mulher. São o máximo. Isso é muito bom. E elas confiam. E quando confiam, confiam para valer. O difícil é quando essas crianças confiam em qualquer um. Aí se torna perigoso. Alguém estica o braço, ela simplesmente estica o braço. E isso acontece muito comumente. Existe um percentual que não vai de jeito nenhum, mas existe um percentual que vai. Só porque é adulto e aquele negócio está cuidando, ele vai mesmo. Então, essa é uma fase de muito zelo. Por isso que os pais de crianças dessa idade ficam antena em pé. Confiam. Necessidades espirituais. Elas precisam entender coisas básicas. Por exemplo, da criação de Deus. Quem eu sou? Quem o papai é? Quem o cachorrinho é? O que é a lua? O que são as estrelas? O que é o sol? O que são as plantas? O que é o quê? E aqui você insere o conceito da criação. Ou seja, é a necessidade de compreender o ser. Então a pessoa começa a se ver e ver as outras coisas. Isso é que caracteriza um ser humano. Ele tem consciência e autoconsciência. O que é a consciência? A consciência é a capacidade de olhar para alguma coisa e visualizar alguma coisa e falar, isso é X. Você ensinou que aquilo é X, ela vai dizer, o que é isso? Ela vai dizer, água. Certo? Água. Essa água é boa para beber, tem água que não é boa. Essa aqui é água de beber. Já um pouquinho mais complexo. É água que eu posso beber. Não é qualquer água. Ok? Quem fez a água? Foi Deus. Nossa, como Deus é bom. É ruim ficar com sede, né? Você ensinou um conceito para ela. A respeito da água, da necessidade da água, de quem fez e como Deus é bom. Olha só, são necessidades espirituais, onde você vai ligando tudo isso, aquilo que é fundamental. Ela precisa muito de adultos que são modelos do cuidado amoroso de Deus. Pai e mãe aqui, eles não são quase como se fossem deuses. E elas vão conhecer a Deus através do testemunho que os pais dão a respeito de como Deus é na vida deles. Lembra, a criança precisa aqui visualizar, ela precisa perceber. Então, eu preciso, como pai e mãe, ser amoroso, porque eu aprendi com Deus que eu devo ser amoroso. Eu devo ser amoroso com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos, com os amiguinhos. Por que eu não devo bater no meu irmãozinho, no meu amiguinho? Porque ele é uma pessoa, foi Deus que fez ele. Deus não gosta que a gente ame, que a gente cuide um do outro. Mas ele fez isso, mas não é assim que a gente resolve. Comunicação. O que eles podem aprender? Que Deus fez o mundo, que Deus me fez todas as coisas, e que Deus me ama. Puxa, essa fase a criança pode aprender tanta coisa. Quais são as características físicas dessa criança? A criança nessa fase, ela precisa dormir. Ela precisa ainda de ir para a cama, para o berço. Aqui já caminha, né? Baixinha, pequenininha. E ela cansa fácil, ela brinca, ela corre, mas ela cansa e ela precisa descansar. A criança, quando ela não tem
o descanso regular, ela é educada nisso, ela vai ficar uma criança irritatícia, ela vai ter uma dificuldade de convivência e tudo mais. Isso pode acontecer por várias questões, por várias razões. Uma delas pode acontecer, por exemplo, a criança tem que ficar com você, você trabalha o dia inteiro e ela está ali no seu trabalho e você não tem como dar tempo para ela dormir, para cuidar dela na hora de dormir. E ela fica naquele ambiente barulhento, ou movimentado, ou de ausência de possibilidade de descanso. Isso é muito ruim para a criança. Muito ruim. Criança precisa descansar. Mas e os hiperativos, os ativos pra caramba, aqueles são ligados numa tomada que, meu Deus do céu, essas também precisam de descanso. Fisicamente, esse é o momento dos músculos grandes e de controle motor se desenvolverem. Essa é a fase onde a criança vai crescer e esses músculos grandes que dão mobilidade, agilidade, eles vão se desenvolver mais. Com isso ela vai ter mais domínio e vai crescendo esse domínio sobre as coisas que ela está mexendo. É o controle motor. Não é? Você vê isso acontecendo. Não é só porque, ele aprendeu. Não é porque aprendeu, porque o corpo desenvolveu. Também aprendeu. Mas se o corpo não desenvolve, ela não dá conta. Uma criança que tem alguma enfermidade e esses músculos não crescem, por mais que ela tente, ela vai ser uma criança que não vai ter controle motor. Uma criança saudável ela tem. Não é? E aí já a outra precisa de outros cuidados. E precisa de cuidados bem feitos. Pouco desenvolvimento dos pequenos músculos de controle motor, que vai acontecer um pouquinho mais na frente, que tem a ver com aquelas coisas delicadas. A criança nessa fase, ela não é nada delicada, né? As coisinhas delicadas, ela esbarra, cai, e comida cai, as coisas caem, depois... Então, essa é uma fase ainda de ausência de controle. Em alguns momentos ela fica chateada, ela pega com a mão. Não é? Estamos terminando essa fase. Quais são as necessidades físicas? Nós falamos sobre a realidade e as necessidades. Então, essa criança, ela precisa de atividades, período, e ela precisa de descanso, período. Você vai numa escola de crianças nessa idade, lá tem colchãozinho para ela. Por quê? Porque lá na escola ela vai ter atividades físicas. Ela vai ficar agitada, ela vai se movimentar. Depois de um tempo, você chega na hora do descanso, está lá os colchãozinhos, as crianças estão todas dormindo, quietinhas. Alguém já viu isso? É legal, não é? É muito legal aquilo. É da natureza, é próprio da idade. Eu nunca tinha visto isso, a não ser há pouco tempo atrás, porque antigamente tinha isso não. Tinha isso não. Na verdade, nem tinham muitas aulas, né? Muitas escolas para crianças tão pequenas assim. A criança precisa de ter uma sala de atividades onde ela pode ter movimentos, tanto sala em casa quanto na escola. Cuidado com aquela sala onde a criança não pode andar, ela não pode dar uma corridinha, onde ela não pode esbarrar, porque senão vai bater a cabeça. Sala que tem criança dessa idade, tem que ser um lugar onde ela se movimenta. Onde ela se movimenta. Okay? Alguns dizem que não vão tirar nada de casa quando as crianças vierem. Peraí, é uma nova realidade. Vocês não só vão tirar, como vão trazer coisas que nunca vão ter na sua casa, a não ser nesse período. Sua casa é lindíssima e tem lá um cercadinho cheio de brinquedo. Ou brinquedo para tudo quanto é lado.
Você fala, nossa, minha casa que eu fiz, que eu mandei arquiteto, que arrumou que não sei o quê, que fez aquilo tudo, que a iluminação é assim, assado. Quando vêm os filhos, vêm os netos, gente, vira uma bagunça. É mesmo? É assim? Quem é vovô aqui? É assim. É exatamente desse jeito. Esses dias, a nossa irmã Lídia caiu na casa dela, depois que o bisneto saiu. O bisneto tinha ficado na casa dela, os brinquedos tudo espalhado na casa, a bisa escorregou, nossa irmã Lídia Quinã, foi cair debaixo da mesa. Gente, ficou roxa, de alto a baixo. O rostinho dela, coitadinha, tá boa, tá tudo bem agora, mas foi uma correria. Ela vai falar para o bisneto na casa dela, ela não quer? Claro que ela quer, tudo que ela quer. Eles têm brinquedo? Tem brinquedo. Pode jogar no chão? Joga no chão. Eles precisam ter espaço, isso é próprio deles. Eles gostam disso, eles se sentem à vontade. Tá? Necessidades físicas. Eu vou parar aqui e fazer a pergunta para vocês. O que vocês gostariam de tratar sobre essa primeira fase? Eu sei que muitos de vocês não têm filhos nessa fase. Mas, quem sabe vão ser vovozinhos de crianças nessa fase. Ou vão ter parentes nessa fase, ou vão ter filhos ainda nessa fase. Podem fazer as perguntas, se as tiver. Peraí. Tá aí. Quando a criança é brigona, assim, você falou do egoísmo, de ser sozinho e tudo, tem espaço para correr e tudo, mas sempre quer essa atenção assim com brigas, né, para tomar o brinquedo, para tomar a água, comida que o outro está fazendo, está tomando. Briga, você fala agressivo. É, agressiva mesmo. Ela Tá. olhou torto para a pessoa, encostou nela, ela já quer brigar e revidar por que me encostou e tudo, né? Primeira coisa, ela está mostrando a natureza caída dela. Pecadora. Como você é e eu sou. Então, essa é uma realidade. Certo? Só que aí tem a ver com personalidade. Não necessariamente com caráter. Caráter é outra coisa. Isso é tratável. Isso é tratável com ensinamento do correto e com disciplina pelas coisas erradas, mas a disciplina correta. Se você deixar de disciplinar uma vez, você entornou o caldo. Porque vai achar que pode de vez em quando fazer e não vai sofrer nenhuma represália. Gente, disciplina, eu já tratei sobre isso aqui com vocês. É algo muito sério. É algo que a gente precisa ter muita sabedoria e precisa aprender a respeito desse tema. Porque quando nós não disciplinamos, a Escritura diz que o seu filho vai ser como se fosse um bastardo. Ele vai ser como alguém que não tem pai. Que vai fazer do jeito que vem na cabeça. E qual é o jeito que vem na cabeça? Diante da sua pergunta. Eu brigo. Certo? Então, a educação, ela envolve princípios. Ela envolve gastar tempo para que isso entre na cabeça da criança. Mas ela envolve, no devido tempo e na necessidade de disciplina. Mostrando que isso não agrada a Deus. E mostrar, já começar a ensinar pequenas verdades a respeito disso. E que isso não agrada, papai, isso já foi dito, e qual é a consequência se fizer diferente. Então a criança precisa saber que vai ter consequência. Não é chegar e falar assim, bati. Depois falar, e se fizer de novo, vai ter. Peraí. Fez, conversei. Vai ter disciplina se fizer de novo. Então a criança vai entender por quê. Porque você conversou e disse, e se fizer, isso vai ter que ser corrigido dessa forma. É melhor que não seja assim. A gente precisa gostar, amar. Papai bate na mamãe? Mamãe bate no papai? Não. Vovô bate na vovó? Vovó bate no vovô?
Não. Jesus bateu nas pessoas? Não. Então, essas coisas a gente precisa ensinar. São os princípios. E a educação envolve disciplina. Mas nessa fase, a gente precisa entender o que significa disciplina numa criança de 2, 3 anos. Disciplina de uma criança de 2, 3 anos é diferente da disciplina do adolescente. Ou de um menino de 10, 11 anos. É totalmente diferente. Tá? Mas é disciplina. Ele precisa disso. Tá? Essa é a resposta. Não sei se foi o suficiente, mas isso é importante. Aqui mesmo. Pode perguntar. Depois você aí, Adriano. Sobre a dificuldade das crianças ouvir a gente. Por exemplo, filho, vem almoçar. Aí parece que você falou com a porta. Falou com a porta. Resposta nenhuma. Aí você fala de novo, mesma coisa. E como é que lida com isso? Porque a atenção dela, quando ela tem atenção, está focada naquilo. Certo. O restante... Tá. Como eu disse para vocês no início, isso é uma das características da criança. Tá? Criança nessa idade. O foco dela, você informa algo para ela, ela esquece rapidinho. É como se ela não tivesse ouvido. Tá? Ou se ouviu e ela está envolvida em outra coisa que ela acha importante, ela tem uma tendência de automaticamente esquecer a informação. Isso pode ser característica da criança, né? De usar isso como um subterfúgio para desobediência. Aí já é outra coisa. Certo? A desobediência, ela sempre precisa ser tratada. E existem níveis de tratamento disso. A advertência verbal é disciplina, vocês sabem disso. Ter uma conversa objetiva com o filho, às vezes, é muito mais produtivo do que você dar um tapinha na bunda dele. Tá? Mas isso precisa existir. Porque se for deixando, é o que eu tenho dito, a disciplina, quando ela não deixa de ser feita, seja ela no nível que for feito. Se ela não é feita, a tendência da criança é ela acostumar com aquilo. Eu não dou atenção. São coisas pequenas que vão se tornar depois na vida grandes coisas. Então isso aí precisa ser tratado. Parou, papai falou, está na hora, vamos lá. É agora. Isso precisa ser feito. Tá? Você pode dizer, minha filha é maldosa por causa disso? Não, não é isso. Mas é algo do coração humano, né? Eu vou dominar. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso é egoísmo próprio dessa idade. Para mim o foco é isso, não é comida. E criança nessa idade troca qualquer coisa por comida. Principalmente por brincadeira. Vai no aniversário de criança para você ver. O quanto que eles comem. E aniversário de criança, quem come são os pais. É verdade? Vamos lá. Aqui na frente, Adriano. Come aniversário de criança, a criança pega um saquinho de pipoca. Pastor, eu não sou vovô ainda. Vai ser. Você? Se Deus quiser. Mas o vovô dá carinho e o pai disciplina. Né? Eu não quero ser assim. Eita! Então, essa é a minha dúvida. Né? Como agir disso aí? Essa pergunta é boa. E talvez ela exija aqui um bom estudo de disciplina, né? A respeito do compromisso que os avós têm nessa questão de orientar os netos. Essa resposta ela é complexa. Primeiro, porque alguns pais, eles transferem para os seus avós a responsabilidade de estarem com os seus filhos para que eles possam fazer alguma coisa. Certo? Nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos viajar, nós vamos ter uma noite, que eles chamam de noite, esqueci o nome. Um vale, né?
Opa, hoje estamos usando o vale. Eu acho super legal, e principalmente se os pais têm os avós têm essa disposição, se sentem bem com isso. Boa parte deles tem. E eles gostam mesmo, né? Eu acho que eu vou gostar. Mas a partir do momento que você transfere a responsabilidade de alguém, de estar com seus filhos, você está transferindo para essa pessoa, principalmente que são avós, responsabilidade de disciplina e direito disso. É claro que dentro dos mesmos parâmetros que os pais têm. Eu tenho muita preocupação por isso, porque eu já vi brigas familiares ocorrendo nessa matéria. O avô tem que ser aquele que dá presente, carrega, vai para a praça, brinca, faz a coisa gostosa, mas na hora que o menino faz alguma coisa errada, tem que avisar para o pai fazer alguma coisa. Mas isso não dá. E se precisa da correção ali naquele momento? No meu entendimento, ela precisa existir, ela precisa ser delegada. Eu me lembro que nessa fase aqui, exatamente de pequenininho, eu e Kátia ganhamos uma viagem. E aproveitei a viagem para fazer estudos que eu fazia numa universidade de pesquisa. E nós ficamos um período até grande. Um período de descanso e outro período de estudo. E uma das coisas que eu deixei bastante claro para os meus pais, que cuidaram da Thaís e do Hugo. Olha, vocês têm toda a liberdade de cuidar deles e, se for necessário, orientá-los e, se for necessário, discipliná-los. Porque, caso contrário, eu tô colocando-os numa situação desfavorável. Eu estou colocando os meus filhos numa situação que depois eu não vou ter como retornar. E é exatamente por isso que alguns dizem que pais constroem e avós estragam. É porque eles não deixam os avós também auxiliarem na construção. Então, eles só entendem avós como aqueles que dão alguma coisa, mas não cobram. E isso não é verdade, ou não deveria ser. Então, a partir do momento que eu delego a alguém responsabilidade, eu estou dando responsabilidade. E essa pessoa precisa ter condição de fazer aquilo que é correto. Por isso que eu preciso fazer essa delegação para pessoas que eu conheço, que eu sei como pensam, que pensam como eu, que amam a Cristo como eu, e que, se for disciplinar, vai usar a Escritura como eu uso. Entendeu? Não é qualquer pessoa que vai cuidar dos meus filhos. Então, isso é algo muito sério. É uma pergunta complexa, viu, irmão? É muito complexa. E daí surgem essas coisas que eu acabei de falar, que são ditados que apontam para defeitos. Né? E esse é um dos defeitos. Como avós estragam. Será? Eu conheço alguns que estragam mesmo. Literalmente estragam. O pai ensina uma coisa, chega na casa do avô, o avô ensina outra coisa. Aí não pode. Mas eu estou falando a nível de disciplina, que foi a sua pergunta. Tá? Beleza. Mais alguém? Não? Queridos, na próxima semana nós vamos falar de crianças de 4 e 5 anos. 4 e 5 anos. E assim, se a gente conseguir terminar 4 e 5, a gente já começa 7, 8 e 9 depois. E aí depois a outra fase. Tá bom? Então, essa é a nossa caminhadinha nesse tempo agora. Eu sei que para alguns talvez não seja tão interessante, mas isso nos ajuda bastante nos nossos relacionamentos e nas nossas responsabilidades com familiares ou com crianças nossas. A minha expectativa é de auxiliá-los. E creio que isso possa verdadeiramente auxiliá-los. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Bondoso Deus, nós agradecemos muito por esse tempo de convivência com os nossos irmãos e contigo. Pela tua santa palavra, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, quero pedir que o Senhor esteja nos dando o entendimento correto a respeito dos nossos filhos, dos nossos netos,
destas crianças que são dadas pelo Senhor como herança dos céus. Nós desejamos, ó Pai, ser bênção na vida delas e que elas desfrutem da plenitude da Tua misericórdia e graça, através da comunhão contigo. Por isso, Pai, esteja nos pastoreando, nos ensinando, nos dando, Pai, amor pelos princípios do Senhor, para que possamos ser bênção onde vivemos. Fortalece a nossa fé, enriqueça-nos com a Tua graça. Te agradecemos e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.